Graça e paz. Eu sou o pastor Miguel, aqui está minha esposa, a missionária Thaisa, e viemos aqui trazer do coração de Deus a palavra, o alimento que irá te fortalecer. Você já ouviu essa expressão? Nossa, como você é parecida com a sua mãe. Como você é parecido com seu pai. Por que isso acontece? Porque essas pessoas viram em você os traços, as características do pai ou da mãe, e logo eles então tiveram essa reação. Ou talvez alguém já disse isso. Como a sua filha parece com você? Como seu filho parece com você? Isso é normal quando as pessoas percebem os traços familiares em mim, em você. Por exemplo, eu já ouvi muitas vezes, hoje já não tenho mais o meu pai, porque Deus o levou, mas era comum eu ouvir: como você parece com seu pai. Como você é idêntico ao seu pai, até nas suas ações. Só que isto não muda nada em nossa vida. Não. Ao contrário, há muitas pessoas que parecem tanto com seus pais que acabam tendo uma vida semelhante, uma vida fracassada, de derrota, uma vida de frustrações. Tem uns que seguem os mesmos passos dos pais. O pai era um viciado, o filho se torna. A mãe era uma prostituta, a filha se torna. Muitos hoje estão vivendo a vida que os seus pais viveram. Uma vida de fracasso, uma vida de derrota, uma vida de vergonha. Eu me alegrava quando dizia que eu parecia o meu pai. Eu me sentia um privilegiado. Nossa, estão dizendo que eu pareço com meu pai. Mas isso não mudaria nada, ou não mudou nada na minha vida. Mas, quando nós temos os traços e as características do nosso Pai Celestial, isto sim. Agora isso muda tudo na nossa vida. Quando nós temos a fisionomia de Deus em nossas vidas, isso sim vai fazer toda a diferença na nossa vida. Por isso devemos buscar os traços do nosso verdadeiro Pai, o Pai Celestial. Uma certa vez Jesus estava ministrando e ali havia um grupo de judeus e começaram a discutir com o Senhor Jesus. E os judeus começaram a dizer: nós somos filhos de Deus, nós não somos bastardos, nós temos um pai e esse pai é Deus. E Jesus falou: não, vocês não são filhos de Deus, porque os filhos de Deus ouvem a palavra de Deus. Está escrito lá em João capítulo 8, no versículo 41, eles disseram: nós somos filhos de Deus. Aí Jesus falou: não, negativo. Filho de Deus não é quem fala. Não é falar que é filho de Deus. É verdadeiramente a essência de Deus está em você. As características de Deus estão em você. Não é você falar que é filho de Deus, como muitos saem por aí dizendo. E tem enganado muita gente. Há muitos que têm saído por aí afora, enganando muita gente, dizendo que são filhos de Deus, porém demonstra por meio das suas obras, por meio dos seus frutos, que eles não têm nada de características que irá mostrar que realmente eles são filhos de Deus. Por esta razão, há a importância de se buscar o discernimento de Deus. Você já viu pessoas que caem, que rolam no chão, e elas dizem que aquilo é o poder de Deus,
E muitos ficam impactados. Nossa, você viu? Fulano caiu na hora do culto. Fulano sapateou, cheia do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. Que poder de Deus é esse? Que derruba uma pessoa e levanta ela e ela continua na prostituição. E ela continua na mentira. Que poder de Deus é este? Que derruba alguém, que faz alguém sapatear, rodar e permanecer com a vida derrotada, uma vida fracassada. Você sabe o que é Deus? Você imagina o que é o poder de Deus? Se o poder de Deus derrubar alguém, a história dessa pessoa nunca mais será a mesma. Você lembra? Daniel caiu quando o anjo apareceu para ele. A Bíblia diz que Daniel se prostrou, mas ao levantar, ele levantou cheio da visão de Deus, da revelação, da sabedoria, do poder de Deus na vida dele. Daniel era um homem diferente em todas as suas ações. Isso vai caracterizar. Você lembra quando o Espírito Santo, que é a virtude, o poder de Deus, veio sobre os discípulos, aquelas 120 pessoas que estavam ali reunidas no cenáculo, e o Espírito Santo, o poder de Deus veio sobre aqueles homens. Quando eles saíram daquela igreja, daquela sala, eles saíram cheio de brasa, cheio de poder, pregando com autoridade, mostrando que verdadeiramente eles tinham a característica de Deus na vida dele. Então cuidado, para você não cair nas armadilhas, no engano. Não creia em quem diz que é filho de Deus, observa os frutos. Porque Jesus nos deu esse alerta. Jesus disse, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Ela não é conhecida pelo que ela fala, mas ela é conhecida pelos frutos. Não adianta a árvore falar que ela é um pé de laranja, mas ela produziu limões. Não. Se ela é um pé de laranja, ela vai ter que dar laranja. Se sou filho de Deus, se aquela pessoa está dizendo que ela é filha de Deus, então ela vai ter que produzir frutos que Deus produziria. Frutos que vai caracterizar que ela tem os traços de Deus, que ela tem a característica de Deus na vida dela. Há muitos que têm sido enganados. Mas olha o que Jesus disse aqui para esses judeus que diziam que era filho de Deus. Aí Jesus vai e fala na lata, na cara. Jesus não tinha papa na língua, Jesus não escondia. Ele falava o que tinha que falar. Ele chamava mesmo de hipócritas, de fariseus, mentirosos. E ele chegou para esse povo aqui, lá em João 8, 44, ele diz assim, vós sois filhos do diabo. Vós sois filhos do diabo, porque vosso pai é o diabo e quereis satisfazer-lhe os desejos. Jesus falou, vocês não têm nada de filho de Deus, porque o filho de Deus vai viver para satisfazer a vontade de Deus. Aí Jesus olha para aqueles judeus e diz, vocês são filha do diabo, porque vocês vivem para satisfazer a vontade do diabo. Vivem na mentira, vivem na religiosidade, e por causa da religião, vocês estão condenando inocentes. Por causa da religiosidade deles, eles condenavam, eles matavam por causa da religiosidade, algo que Deus nunca fez e nunca vai fazer. Então Jesus diz, vocês não têm nada de Deus. Não adianta falar que é filho de Deus e estar satisfazendo o diabo, porque o filho de Deus, ele vai satisfazer a Deus, ainda que ele erre, porque ninguém é perfeito, mesmo os filhos de Deus têm erros, mas ele sempre vai se voltar para os pés do seu Pai e pedir misericórdia. Pai, errei, Pai, pequei e não tenho prazer no erro, Pai. Eu não tenho prazer, não, na maldade. Eu posso até ter errado, porque eu sou um pecador, mas eu tenho as características de Deus na minha vida
Por isso eu quero satisfazê-lo. Por isso eu quero agradá-lo. Por isso eu quero chamar a atenção de Deus, não do diabo. Eu não vou viver na prática. Então aí você vê a pessoa cair no poder, dizendo que é o poder de Deus, e vivendo na prostituição, e vivendo na mentira, e vivendo na rodinha de fofoca, ainda quer dar uma de profeta. Ainda chega para você dizendo, Deus mandou te dizer, pera lá, que Deus é esse? Deus não é Deus de confusão. Deus não vai agora usar alguém que vive na prática do erro para trazer uma revelação para a igreja dele. Não, Deus não vai fazer isso. A igreja dele é santa. Ele não vai usar filhos do diabo para trazer um alimento para a igreja dele. Não, ele vai usar os filhos dele. Ele vai usar os profetas dele. Ele vai usar os servos dele que produzem os frutos que caracteriza que realmente eles são filhos de Deus. Primeiro, olhe para os frutos. Olhe, não saia por aí dando ouvido a qualquer profecia. Fuja disso. Fuja de profecias, porque a verdadeira profecia está aqui, a palavra de Deus. Jesus disse, vocês não têm nada de Deus, vocês são filha do diabo, porque os que são filhos de Deus, ele vai dizer aqui, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4, Jesus vai dizer assim, aliás, o apóstolo João vai dizer isso, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia, glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, o Filho de Deus jamais será derrotado. Ele terá luta. Porque quando fala vence o mundo, quer dizer que o Filho de Deus está lutando. Mas ele sempre vai vencer a batalha. Olha o que Jesus diz. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, eu sou um filho de Deus legítimo e eu venci o mundo. E todos aqueles que por intermédio da fé em meu nome, que irão crer em mim, todos aqueles que creem em mim vão se tornar filhos de Deus. E como eu venci, vocês também vão vencer. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vocês também, filhos de Deus, vão vencer. Vão vencer porque vocês são filhos. E quando nós nos tornamos filhos, nós passamos a ter as características, a força, a direção, a palavra que nos alimenta. Passamos a ter o entendimento de Deus. Lembra o que Jesus disse para Nicodemos? Em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus deixou claro que para ver o reino de Deus, ou seja, para se tornar um filho de Deus, tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, tem que nascer de novo. Como um ser humano, eu tenho no meu corpo as características dos meus pais humanos, terrestres. Mas como filho de Deus, eu terei as características de Deus em minha vida. Por isso que nós temos que nascer de novo. Através do nosso arrependimento sincero e verdadeiro diante de Deus. Através do seu desejo. Eu quero agora as características de Deus na minha vida. Eu quero agora os traços que vai testificar que eu sou filho de Deus. Eu quero agora a força de Deus. Porque uma vez nos tornando os filhos de Deus, a Bíblia diz que nós vamos vencer o mundo, vencer o pecado, vencer Satanás e os demônios. Por quê? Porque a nossa vida é uma luta. É batalha o tempo todo. É problemas por todos os lados. Pois o homem de Deus, o apóstolo Pedro vai dizer que o nosso adversário está ao nosso derredor o tempo todo, rugindo como leão. Rugindo como leão.
tentando nos devorar. Mas aqui está dizendo, os filhos de Deus não há o que temer. O diabo pode estar rugindo, o diabo pode estar armando cilada para tentar te destruir. O inimigo pode ter armado uma armadilha contra você, ou seja, as pessoas podem dizer que você não vai, que você não tem condições. Elas podem dizer que você não tem preparo, mas você nasceu de Deus. Você tem as características de Deus. Então Jesus diz, ei, ainda que você passe por aflições, mas tem bom ânimo, porque você vai vencer. Vai. Você vai vencer porque a força do Pai está com você. Você vai derrotar esse gigante. Você vai derrubar essa muralha. Então, olha para os frutos, cuidado. Não saia dando ouvido qualquer palavra que diz que é filho de Deus. Não saia dando ouvido qualquer profeta que diz que é filho de Deus. Olha para os frutos, observa. Observa a vida. Observa a maneira que essa pessoa vive. Porque o filho de Deus vai viver para satisfazer a Deus. Lembra de Davi? Não me assentarei na roda, na mesa com os escarnecedores. Ou seja, não é me afastar do pecador. Não. O Filho de Deus não se afasta do pecador. O Filho de Deus se aproxima para salvar o pecador. Mas o Filho de Deus vai viver para se afastar do pecado. É do pecado que você tem que se afastar, não do pecador. O pecador precisa ser salvo, precisa ser acolhido para os braços daquele que é o seu Pai. Então guarda esta palavra. Você vai vencer, porque você é filho de Deus. Mas temos que nascer de novo. Busque o novo nascimento. Busque as características de Deus para a sua vida. Não caia nessa. Não caia nas armadilhas. Fulano ali caiu ali, está cheio do poder. Deixa eu olhar buscar uma revelação. Epa, mas deixa eu ver para a vida de fulano. Como é que está a vida de fulano? Como é que está a família de fulano? Pera lá, fulano caiu pelo poder de Deus e vive na fofoca. Vive na contenda entre os irmãos. Vive falando mal dos seus líderes. Vive falando mal daqueles que Deus colocou para liderá-los. Não, então não tem nada de filho de Deus. Jesus diz, vós sois filhos do diabo, porque vocês estão satisfazendo o diabo. O filho de Deus vai satisfazer a Deus, vai viver para agradar a Deus, vai viver para honrar e glorificar o nome do seu Pai. Satanás tem que ser envergonhado na nossa vida. Nós não temos parte com Satanás. Não, nós temos parte com Deus. Então temos que viver para satisfazer e honrar e dar louvores e dar glória ao nome daquele que é o nosso Pai. Porque em você estão as características de Deus. Em você estão os traços de Deus. Talvez você até ficou triste. Meu Deus, eu nunca caí pelo poder de Deus. Eu nunca pulei pelo poder de Deus. Não fica triste não. Você pode não ter caído, mas você é um verdadeiro filho de Deus, porque você tem uns traços. Filho de Deus não é quem cai, quem rola, quem pula, quem sapato, não. Filho de Deus não é quem faz barulho. Filho de Deus é quem tem os traços, quem tem as características, e são estes que vão vencer segundo a palavra de Deus. Todos que é nascido de Deus vence o mundo. Então pode se considerar, você é mais do que um vencedor, porque você é um filho de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus agora. A missionária vai dar início à oração e eu tenho a certeza que o nosso Pai vai nos abençoar, porque o nosso Pai é o Pai que cuida dos seus filhos. Vamos falar com Deus. Sim, Senhor Jesus. Pai, que essa palavra, Senhor, está gravada no nosso coração, Pai. E se somos os filhos do Senhor, Pai, que venhamos ter, sim, as características do Senhor, que venhamos, Pai, praticar os mandamentos do Senhor. E que essa pessoa que ao ouvir essa palavra, Senhor, que quando ela se perguntar assim,
como é as obras daqueles que são filhos do Senhor, as características. O Senhor disse que o Senhor é amor, então que venhamos amar. O Senhor perdoou, então também que venhamos perdoar. Essas são as características que o Senhor nos deixou, Pai. Os mandamentos, obedecer a Tua palavra, praticar a Tua palavra. Então que venhamos carregar junto conosco, no nosso coração, gravar na tábua do nosso coração a Tua palavra e obedecer e praticar os mandamentos do Senhor, Pai. E que essa pessoa que está ouvindo essa palavra, que vai ouvir, que vai orar junto conosco, que ela venha ter o desejo no coração, Senhor, de praticar os mandamentos do Senhor, de te obedecer, de fazer a tua vontade, de viver como o Senhor viveu, de amar como o Senhor ama, Pai, e de ser fiel ao Senhor a cada momento, a cada instante, Pai, e fazer com que o teu nome venha ser glorificado em nome de Jesus. Sim, meu Deus, porque esta é a missão dos verdadeiros filhos de Deus aqui na terra. É proclamar as virtudes do nosso Pai, é demonstrar por meio das nossas vidas os frutos que vão caracterizar o amor do nosso Pai, a bondade do nosso Pai, porque o Senhor disse que aqueles que satisfazem ao diabo, que anda na mentira, que anda no engano, que anda, Senhor Jesus, querendo difamar, destruir a vida do próximo, esses são filhos do diabo. Porque os filhos de Deus ouvem a palavra de Deus e as praticam. Eles vivem para satisfazer a vontade do seu Deus, do seu Pai. Oh, meu Deus! E que esta pessoa, meu Deus, ela venha nascer de novo, que ela possa se encontrar com o Senhor, que ela possa ter em seu corpo as marcas que vão caracterizar que ela é filha do Senhor, que ela possa ter os traços do Senhor, que a força do Senhor esteja nela, que o Espírito do Senhor habita nesta pessoa, Pai, e que ela possa conseguir perdoar, liberar esta mágoa, como o Senhor perdoou, mesmo diante daqueles que te condenaram, o Senhor os perdoou, porque assim é a ação de um filho de Deus. Eles perdoam, eles amam, mesmo aqueles que não merecem, como nós nada merecemos, mas o Senhor nos perdoou, o Senhor nos ama, o Senhor entregou a sua vida para nos salvar. Então, meu Deus, que estas pessoas, elas possam receber este novo nascimento, elas possam receber as características, as forças do Senhor, Pai, porque é certo que eles vão vencer. Como filhos de Deus nós vamos vencer, não como filho do homem, não como filho deste ou daquele, não. Só podemos vencer como filhos de Deus. E através, Senhor, da força do Senhor é que nós vamos vencer. Então, Pai, guarda a nossa família, guarda o nosso lar, a nossa casa. Proteja as nossas vidas, abençoe o trabalho do seu povo, as obras das mãos de cada um deles. Oh, Pai amado e querido Deus, de repente vem abrir todas as portas e dar vitória a esse povo, Pai, porque aqui nós clamamos nesta oração da meia-noite, Pai, intercedendo por este homem, por esta mulher que muitas vezes se sente fraco, se sente, meu Deus, desmerecido, desanimado, meu Deus, mas que agora ele sejam fortalecidos, renovados pelo poder do Senhor, meu Deus, e que eles alcançam a vitória, porque eles são filhos de Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós os abençoamos e declaramos a abertura de todas as portas na vida de todo esse povo, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Vamos ajudar esse canal a crescer, a alcançar mais almas. Compartilhe. Às vezes você já compartilhou tantas coisas desnecessárias, talvez falando da vida dos outros, mas aqui você vai compartilhar um conteúdo que vem de Deus para abençoar as nossas vidas. Então compartilhe.
dá o seu like, se inscreva, porque é certo que o Deus que você serve, que você nasceu dele, será glorificado cada vez mais através do seu ato de compartilhar a palavra dele. Que Deus abençoe a todos e até a próxima no nome do Senhor Jesus.